Olá, eu sou o pastor Sandro Gomes e a nossa breve mensagem reflexiva hoje será baseada em Atos dos Apóstolos, no capítulo 13, versículo 22, que diz assim: E, quando este foi retirado, lhes levantou como rei a Davi, ao qual também deu testemunho e disse: Achei a Davi, filho de Jessé, varão conforme o meu coração, que executará toda a minha vontade. Hoje a nossa ministração ela está voltada de maneira mais específica, de maneira geral, para todos os servos de Deus, o amigo e amiga que me der a honra de assistir este vídeo, mas para a juventude, os jovens, porque a Bíblia diz que Davi foi chamado por Deus, Deus achou Davi ainda muito jovem, muito jovem. E mais na frente, há também um texto, na frente, um texto sagrado, que complementa aqui no mesmo capítulo. E o versículo é o versículo 36, que diz assim: Porque, na verdade, tendo Davi no seu tempo, tem uma versão que fala em sua geração, servido conforme a vontade de Deus. Conforme a vontade de Deus. Então, no primeiro versículo que eu li, em Atos 13, 22, diz que Deus achou a Davi. E achou a Davi para que cumprisse toda a sua vontade. E realmente Davi cumpriu, serviu ao Senhor em sua geração. Em cada geração, Deus está chamando jovens. Existem vários exemplos bíblicos de jovens que foram chamados. Mas também na trajetória da igreja, jovens como David Brainerd, né, que através dele, o testemunho, ele que serviu ao Senhor e num período tão curto foi missionário entre indígenas, mas que o testemunho de David Brainerd influenciou tantos, como também jovens como John Wesley, quando era bem jovem, Carlos Wesley, o seu irmão, Whitefield, jovem como considerado o pai das missões modernas no século XVIII, William Carey, que Deus o levou para a Índia, e assim por diante. Como Hudson Taylor, que Deus o direcionou para o interior da China, jovens que impactaram. Assim também Davi é um exemplo de um jovem que impactou em sua geração. E é algo assim tão extraordinário. A nossa ministração é uma breve ministração. Por isso eu quero fechar apresentando algumas qualidades que o próprio Deus viu em Davi, como também os servos de Saul viram em Davi. Porém, antes, as qualidades estão até no capítulo 16, mas eu quero citar outras qualidades que estão aqui no capítulo 17 e a partir do versículo 20, que diz assim: Davi então se levantou pela manhã, bem cedo. O contexto diz que o pai, é, e isso é muito importante, porque filho que não obedece o pai, como é que vai obedecer ao Pai Celestial? Não é verdade? Davi já era um jovem obediente. Diz a Bíblia aqui: Davi então se levantou pela manhã, bem cedo. O pai preparou um mantimento para que Davi levasse para os seus irmãos que estavam no campo de batalha. O contexto nos fala de Saul, de Golias, que estava afrontando é, o povo de Deus por vários dias, 40 dias, manhã, tarde. E Saul estava ali encurralado, estava vendo uma afronta muito grande dos filisteus. E a Bíblia diz que o pai de Davi, chamado Jessé, o enviou. Leva esse mantimento. Então ele acordou bem cedo, então era um jovem pronto. Outra coisa que nos diz aqui é que ele levantou-se pela manhã bem cedo e deixou as ovelhas a um guarda. Aquelas ovelhas que ele cuidava antes de ser pastor de Israel, do povo de Deus, das ovelhas de Deus, Davi já cuidava das ovelhas. E diz a Bíblia que deixou com um guarda. Então Davi era um jovem prudente. Uma outra qualidade. E deixou as ovelhas a um guarda e carregou-se e partiu. Então Davi também era trabalhador, ocupado. Deus não chama desocupado para a sua obra.
Deus chama jovens ocupados. Carregou-se e partiu como Jessé lhe ordenara. Então ele fez exatamente como o pai o pediu. Então, um jovem obediente. A Bíblia diz que honra aos teus pais, porque é um mandamento com promessa para que os teus dias sejam prolongados. Então, isto é muito importante. E eu quero finalizar citando a outra qualidade que diz aqui no versículo 22. E Davi deixou a carga que trouxera na mão do guarda da bagagem. Ele chegou lá e entregou, na verdade, ele entregou ao guarda. Então ele era responsável. O contexto também revela a fé de Davi, a coragem de Davi, e como todos sabem da história, Davi, com essas qualidades, enfrentou o gigante Golias e Deus o exaltou e confirmou o reinado de Davi. Deus abençoe a todos. Em nome de Jesus, jovem, sirva ao Senhor em sua geração, porque Deus está à procura destes jovens valorosos. Amém.